Gente que usa, que aposta, que confia. Gente que acredita, que enfrenta desafios, que desenvolve uma cidade. Gente. Agora, momento do empreendedor. Empresários compartilham boas histórias de sucesso no Jornal da Manhã da Jovem Pan. 8h23, Ney Santos, vamos falar de música e de carro? Ou de música ou de carro? Os dois, nessa mesma ordem. Ai, que legal. Joy Palone, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, Fábio, Ney, aos ouvintes da PAN. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. É uma honra. Nós estamos na rádio já participando como anunciantes, né? Uma rádio que a gente gosta demais, o perfil e tudo mais. Então é um prazerzaço estar aqui. Vamos falar. Legal. Você sabe que são assuntos interligados. RPM, rotação por minuto, banda, carro, tem toda uma ligação, né? Tem tudo a ver. Tem toda uma ligação. Mas a música tem uma ligação muito estreita com carro, com moto, não é, Joy? Tem. Eu acho que a paixão, carro é uma paixão, né? Que move a gente sempre a querer mais, a buscar mais, a estar trocando, a evoluir, a experimentar e tudo mais. A música é igual, a música toca você. O primeiro contato que você tem com música é uma coisa de paixão, uma coisa de alma. Você se conecta a um ritmo, a um determinado estilo musical, porque você sente algo. E eu acho que o carro desperta isso nas pessoas também. Então, do meu lado, são duas paixões muito fortes, né? Elas parecem que elas são distantes, né? Mas elas são absolutamente conectadas. É só você ver o número de músicas que falam de carro, né? Que é enorme. O músico vive na estrada, né? Para fazer seus shows. Então essa ligação é muito íntima, né? Daí que surgiu sua paixão por carro também? Não, na verdade a minha paixão por carro é uma coisa de família. Tá pegando direitinho aqui? Sim, agora tá ok. Obviamente, né? É impossível falar da minha trajetória empresarial sem falar do meu pai. Meu pai é o precursor de tudo, né? O senhor Diógenes Palone é o fundador da Palone, inicialmente Palone Automóveis, né? Na verdade era um sonho do meu pai de sair, né? Ele era um funcionário de uma loja de carros. Sim. Muito importante na vida dele, inclusive, né? Ele começou muito cedo, começou com 11, 12 anos lavando o carro e depois ele passou a administrar o estoque, passou para ser um vendedor e engatou uma primeira e nunca mais saiu dessa, né? E era de empreender, né? Então assim que eu nasci, ele saiu dessa empresa, dessa firma e montou um negócio próprio com o meu avô. E depois mais 2 tios e a história segue. Então tudo é culpa dele aí. E essa história conta com quantos anos já? Então, eu tenho 43. A loja é desde 80. 42 anos. 42 de história, anos. Da loja, né? Mas ele já trabalhava há 5, 7, né? De quando ele montou a empresa. Sim. Então, é uma história comprida, minha paixão vem daí. Eu nasci dentro de uma loja de carro. Então, eu ganha-pão da minha casa, né, cara? A loja inicialmente era ali na avenida, né? Se não me falha na avenida, do lado daquele posto, hoje é um posto Ipiranga, era uma loja pequenininha, quase entre a Raimundo, eu nunca sei o nome daquela rua de baixo, aquela que você só pode virar à direita e sair em frente à descada, sabe? Uhum. Era ali a loja. Hoje é uma loja de motos. Acho que é Oswaldo Cruz, se não me falha o nome da memória daquela rua ali. É isso mesmo. É Oswaldo Cruz. Ela faz um S e continua, né? Perto do antigo pronto-socorro, né? Isso, exatamente. É Oswaldo Cruz. A primeira loja foi ali, um prédio alugado. Foram várias coisas ali, né? E sempre ligado a carro. É uma coisa engraçada, né? Sempre ligado a carro. Mas a primeira loja foi ali, depois eles conseguiram comprar um terreno aonde virou a Palone Automóveis, né? Ela era um terreno um pouquinho mais acanhado e a gente foi comprando os prédios do lado. Era muita casinha ali na avenida, naquela região, né? Então comprou uma casinha aqui, uma casinha ali, foi expandindo, até que virou onde era a antiga Kia, né? Que era nosso ali também. E só foi crescendo, graças a Deus. Que bom, né?
eu acredito, né, que quando você trabalha com esse mercado automotivo, você tem que estar sempre antenado com as tendências do mercado, né? Porque o consumidor, ele é muito exigente. Isso de fato acontece, Joy? Então, olhando para o Brasil, desde que eu me lembre bem, o Brasil é um país que há não tanto tempo atrás, há 20 anos atrás, era um país de 4 marcas, né? Basicamente. E só. Né? E nessas 4 marcas você tinha ali meia dúzia de opções. Não era, né? Não era uma coisa tão não era um vasta, leque, né? Não, né? tinha um leque, em relação a opções de você consumir. Você tinha um utilitário, você tinha um carro compacto, né, o carro econômico, um carro de luxo, e cada linha era mais ou menos isso. Mas com a entrada dos importados, isso mudou completamente o cenário, né? Então aí sim as pessoas passaram a se antenar mais. Aquela galera que consumia 4 rodas, né? Vocês devem lembrar, né? Revista 4 rodas era assim. Isso. Você ficava doido porque tinha tanta coisa lá fora e tanta coisa interessante. Você falava, pô, mas e aqui, né? Aqui a gente tem mais ou menos o básico. Então todo mundo acho que ficava com esse anseio de experimentar. Então quando o Collor abriu a importação ali, né? 90 e pouquinho, o Brasil se transformou. Então você tinha à sua disposição, de repente, você tinha um Dodge, você tinha um Mustang, você tinha um Peugeot, você tinha um Renault, você tinha um Honda, você tinha isso antes das concessionárias virem para cá. Isso mudou o brasileiro. Aí sim o brasileiro ficou muito mais aguçado, as marcas começaram a vir para cá, umas como importadoras, né, no início dos anos 90, inclusive nós tivemos relação muito grande com uma delas, né, e depois até fabricar aqui. Praticamente todo mundo passou a fabricar no Brasil. Hoje é um outro cenário. Então a concorrência é uma loucura. Você vestir uma bandeira, ou seja, representar uma marca é uma coisa. A outra coisa é você ser um multimarcas. Você escolhe o que você quer comprar, você pode comprar só o que vende, né? É um outro cenário. Cria uma independência para você nesse sentido. Absoluta. Inclusive é o pé que nós estamos hoje, né? A gente praticamente desistiu do ramo de concessionária, foram muitos anos. É um ramo muito difícil por ter essas questões de você ter que representar uma marca. Tem o ônus e tem o bônus, é lógico. Mas para nós hoje essa independência de ter uma loja que a gente possa escolher o que a gente quer de fato comprar e vender hoje é um privilégio. Porque aí justamente recai sobre aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Acompanhar as tendências e o gosto do consumidor, não é mesmo? E o foco. A gente virou o nosso canhãozinho para um nicho, né? Que a gente acredita que seja mais legal. São Carlos é uma cidade que não para de crescer, que tem um poder aquisitivo bacana, então a gente acredita que São Carlos mereça uma loja de esporte. A nossa ideia é só expandir isso. Nosso foco é carros premium de verdade, marcas que você deseja ter e que você vai perceber que você pode ter, né? São carros seminovos, legais, diferentes, que você consegue comprar. Mesmo que seja um esportivo, mesmo que seja alguma coisa que você fala, pô, eu não sei se eu alcanço. Dá para alcançar. E carro zero multimarcas. Aí sim a gente compra ou uma encomenda específica, né, que o cara realmente queira, ou carros que a gente acredita que são legais para esse momento. Aí sim acompanhando a tendência. Ô, Joy, São Carlos tem um mercado consumidor para carro que é muito forte, né? Absurdo. O número de emplacamentos em São Carlos é muito maior do que todas as cidades aqui da região. Exatamente. E agora tem uma característica que daria para traçar do consumidor de carro em São Carlos? Como é que a loja trabalha com isso? Eu acho, então, na verdade, assim, isso baseado na nossa experiência, né? São Carlos, se eu não me engano, chega a ter quase que 2 carros por habitante. 1,8 segundo o quase 2. Então, pensa nisso. A gente está falando de uma loucura, né? Eu acho que isso tende. Se você olhar o comércio em geral em São Carlos, o comércio está numa transformação, eu acho,
né? Migrando lojas de um determinado lugar para outros lugares, né? São Carlos está virando um Ribeirão Preto, entre aspas, né? Você vê o eixo 15 Carlos Botelho com lojas bem específicas, bem de nicho, as coisas estão mudando. Saindo um pouco até do centro, né? Os bairros estão muito, e não é a culpa do shopping agora, né? Porque antigamente tudo era culpa do shopping, né? Agora já não é mais, agora a cidade cresceu de verdade. Você tem comércio forte nos bairros também, né? Bem regionais e bem legais, né? A região do Salão legal bonitas, pra caramba, né? E tal. Tá acontecendo a mesma coisa com o carro. É a mesma coisa. Esse poder aquisitivo da cidade torna a coisa mais interessante. Eu acho que além do cara gostar, existe, eu não sei porquê, uma predisposição para isso, mas o que manda é a bala, é o poder aquisitivo. O São Carlense, ele pode comprar e compra e consome. E a cidade tá ficando insuportável de andar. A gente tá entupindo a cidade, mas enfim, faz parte do negócio. Faz parte do crescimento urbano. É isso aí. E como conciliar, você enquanto empreendedor e músico, como conciliar essas duas atividades? Isso é possível? É possível. Eu faço. Eu tava contando para vocês em off, né? Eu profissionalmente na área de música eu tinha deixado isso para trás, assim. Tem uma banda que é regionalmente conhecida, né? Que é o Carrão de Gás, que eu tocava 2 vezes por mês. Sim. E sem viajar. São Carlos e Ribeirão, talvez, Araraquara mais, né? Esse eixo, né? Eixinho aqui, sai de casa, vai, faz um som, toma uma cerveja e vai dormir, né? E de repente acabou surgindo essa oportunidade, essa honra absurda de entrar por uma banda do tamanho da RPM. Eu já estava muito engajado na questão ainda da concessionária e preocupado para onde a gente iria, né, no caso de empresa e tal. E a banda aconteceu ao mesmo tempo, e filho nascendo e tudo mais. Foi duro. No início do RPM eu tive que viajar muito para São Paulo para ensaiar quase que 3 vezes por semana. Então eu saía daqui 5h30, 6 horas da manhã, ia para lá, estúdio o dia inteiro, voltava no mesmo dia, ia para casa, cuidar de filho, né? Aquela coisa. No dia seguinte passava na loja, ia embora para São Paulo de novo, e assim, foi um período de 4, 5 meses bem puxados. Mas aí a gente tomou algumas decisões, né? Baseado inclusive no desejo do meu pai já de dar uma entre aspas, tirar o pé, cuidar desacelerada, né? Cuidar da minha mãe, né? Da vida dele e tudo mais, os outros negócios que ele tem, que ele gosta. E a gente então resolveu, vamos fazer o seguinte, a gente encerra as operações grandes, vamos parar, tira o pé, vamos fazer uma loja do tamanho que a gente consiga tocar tranquilo, né? Focados, e isso foi andando junto. A banda foi, né? O RPM foi decolando até a pandemia, né? Nessa nova formação, e a loja foi tomando o seu novo rumo e tudo mais. Veio a pandemia, bam! Né, caiu na nossa cabeça. A banda parou, a loja, graças a Deus, não. E nesse processo, né, pandêmico, a gente continuou afinando essa nossa nova posição, nova ideia de loja. Hoje ela está praticamente no que a gente quer, mas tem novidade por aí ainda. Ô Joy, então isso é muito legal, porque a gente nesse quadro toca, né, claro, no teu negócio, fala no teu negócio, mas aborda muito a questão pessoal, né? E como é que você faz para administrar tempo, né? Com família, com banda, com loja, as pessoas encontram muita dificuldade nisso. Ontem mesmo eu estava lendo uma reportagem e nessa reportagem dizia que o grande problema das pessoas hoje é exatamente esse, é administrar tempo. Pro trabalho, pra família, pro lazer. E você faz isso? Tem só o celular, né? O celular hoje, a gente não vive sem celular, eu não consigo, mas ele toma o nosso tempo de forma absurda, né? A gente não consegue soltar essa amarra. Pode tentar, vai dar uns 20 minutos, você fala, deixa eu dar uma olhada. Né? Você não vai conseguir, mas Ney, cara, eu tava falando pra minha esposa ontem isso, né? O meu filho mais velho, o Giovanni, ele é bem do dia.
Então ele acorda cedo, desde que ele nasceu, nunca mais nós precisamos de um despertador em casa. Ele é um relógio. É um relógio. 6, 6:30, 6, 6:30, 6, não tem erro. O bicho é um relógio. Que idade ele tem? Tá com 6 anos. 6 anos. É um reloginho. E ele dorme cedo. As crianças vão pra cama cedo pra gente poder ter uma noitinha ali, né? Semi-razoável, né? Mas a gente sempre acaba dormindo. Então, o que eu procuro fazer? Eu não sou nem do dia nem da noite, eu sou do que vier. Se eu precisar dormir 4 horas eu durmo, se eu precisar dormir 3 horas eu durmo, às vezes acontece. Eu prefiro, por exemplo, às vezes eu vou viajar, vou tocar dentro do estado de São Paulo. A maioria das vezes eu vou com o meu próprio carro. A banda sai de São Paulo, eu pego o meu carro e vou encontrar a banda onde ela estiver. Às vezes eu termino o show, passo uma água no corpo e venho embora, para aproveitar meu tempo, ou em casa, né, o que eu tento o máximo possível, ou porque eu tenho que estar na loja. Então não tem refresco, eu vou pro pau, cara. A loja, tô aqui em São Carlos, eu tô na loja full time. Tem que viajar, eu vou até o limite, vou viajar, faço meu compromisso, volto e vida normal. Sou novo ainda. Né? Você falava desse processo de transição do seu pai, do momento de desacelerar, né? É uma decisão difícil? Muito. Mais pra ele ou mais pra família que tem que tocar o negócio daqui pra frente? Pra nós é uma coisa natural. A gente tá lá, na verdade, é uma tarefa muito difícil você dar continuidade para um negócio, né? A gente sabe que isso é muito, muito árduo, é um fardão que você carrega, porque você carrega todo o sucesso de uma geração, de 2 gerações, meu avô também estava envolvido, né? E você tem que fazer a coisa direito, senão a coisa não vai bem. Então esse processo é difícil, mas ele tem que ser natural. Você tem que ter ou não tem. Quando a pessoa é forçada a isso, é uma coisa difícil e geralmente não dá certo, não vai rolar, né? Pra gente é natural, pra ele é mais, entre aspas, mais delicado, porque é aquela coisa, né? Você faz isso há 45, 50 anos. Você adapta a sua rotina. A sua rotina é aquela, né? E tá tudo certo. E ele vai ficar com a gente até o último dia, né? A sala dele tá lá, né? A gente divide tudo, conversa toda hora, mas ele já não fica mais tanto. Ele vai fazer as coisas dele, a gente vai tocando. Isso já tá sendo um processo que tá andando há um tempo, né? Agora tá cada vez mais nesse sentido. E meu irmão, inclusive, tá junto com a gente, né? Hoje eu represento os dois aqui, o Renê e o meu pai Diógenes. É uma coisa, acho que mais difícil para ele mesmo. Para ele é mais difícil? Eu acho que é. Mesmo assim, nesse processo de transição, você acredita que seu pai fez o correto nessa transição para os filhos, no negócio? Infelizmente, né, nós não temos exemplos de sucesso nessa transição, né? Então, e existem muitos casos aí a serem exemplificados, não é mesmo, Diogo? Eu acho, cara, que ele tá tranquilo, tá seguro, porque assim, a gente não caiu lá de paraquedas. Isso. Né? O nosso envolvimento com as empresas, elas são desde pequeno. Sim. Era lavando carro, era lá bisbilhotando, aprendendo, fuçando, tal. Foi aí que seu pai acertou? Isso eu acho que ele teria que responder. Eu não sei. É um processo natural. É diferente. A gente nunca teve vida mole. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Nunca faltou absolutamente nada para nós. Muito pelo contrário. Isso não quer dizer abandono, né? Não. Pelo contrário. Não. Nunca, cara. Não há o que dizer, né? É uma família de trabalhadores mesmo, batalhadores pelo seu negócio, pelo pãozinho e leitinho todo dia. Mas eu acredito que o que eu procuro fazer com os meus filhos, você tem que dizer, tem que conseguir colocar na cabeça da molecada o quanto é importante trabalhar. Não importa o que aconteça, você vai ter que ralar, senão não vai funcionar. Você pode ter um negócio espetacular, um negócio milionário, vai acabar.
Se você não souber do seu ofício, se você não tiver respeito pelo seu trabalho, tiver respeito pelos seus colaboradores, enxergar, estudar, conhecer, fuçar, você vai, a sua chance de dar certo, ela é menor, ué. Se você não fizer tudo isso todo dia, né? Acho que o exemplo maior do meu pai é isso, é a importância do estar lá, do trabalhar, do viver o treco. Senão, a tendência é que não dê certo. Ô Joy, falando dessa evolução, né, a gente está vivendo uma revolução, né, no processo de produção de carros, né? Vem aí o carro elétrico, né, que me parece uma realidade, aliás, em alguns países da Europa já é realidade, com projeção para aqueles que ainda não estão com um alto índice, mas de transformar esse índice num número bem importante em poucos anos. A indústria, né, a gente fala que sempre virou a indústria 4.0, né? E com isso você tem reflexos em quem vende os produtos fabricados pela indústria, no caso a indústria automotiva. E aí, para vocês, como é que vocês estão estudando isso? O que você projeta em termos de venda de carros para daqui a alguns anos? Então isso é um exercício bem complicado. Eu vou dar um exemplo maluco. O Brasil, ali antes da Inovar Auto, estava vendendo perto de... As projeções eram perto de 5 milhões de automóveis por ano, né? Então, todas as concessionárias, a rede, né, de concessionários, ela foi, de certa forma, cada marca do seu jeito, foi preparando as concessionárias para um volume que viria, que chegaria perto de 6 milhões em 2018, 19. 6 milhões? Que aconteceu 20% a mais. O que aconteceu com a gente? Todo mundo caiu de 4 desses, né, frente a esses números. Não aconteceu isso, ao contrário, a coisa foi para trás, recuou e muito forte. Isso causou uma deformação na rede de concessionários, porque os caras tomaram muito crédito, investiram em prédios, ou construíram prédios enormes, sim, ou então tiveram que alugar grandes prédios. Para atender a demanda, né? Demanda que estava projetada, e não sim, aconteceu nada. Muito pelo contrário, a coisa foi uma derrocada. Então é muito complicado, Ney, a gente olhar para o mercado, ainda mais agora, pós-pandemia. Caiu uma bomba, né, nuclear na cabeça das montadoras. Ainda tem muitas montadoras que estão com atraso de quase 1 ano de produto. Entrega de produtos. Entrega, que é o que inflacionou o mercado de usado. Né, tudo explodiu. O zero acompanhou o dólar, crise, né? Que pontinhos de crise é a tempestade perfeita, sabe aquela história? Acontece uma coisa, outra coisa e vira o que virou. Então é muito difícil projetar o que vai acontecer. Normalmente, se nós não tivéssemos tido a pandemia, eu acho que aquela ideia de em 2030 a gente ter bastante carro híbrido e tudo mais, ela seria plausível. Eu ainda acho que não é o timing. Por quê? Porque a gente não tem uma tecnologia 100% para baterias, que é o grande lance do carro elétrico. Exato. Esse é o ponto. Então, em termos de durabilidade, de performance, então, acho que ainda mais o Brasil, isso vai demorar um pouquinho. Os carros híbridos, eles são uma realidade, mas eles são só uma pontinha do mercado ainda que não está absolutamente consolidado. Vai demorar um pouquinho pra gente equalizar isso aí. O Brasil mais que o resto. E agora, com essas questões todas que a gente está acompanhando de guerra e tudo mais, e de combustível fóssil, cara, eu acho que a gente tem um pepininho para resolver pela frente. Né? Porque a dependência ainda do combustível fóssil é imensa. Então, sem dúvida. Uma coisa é alinhar discursos, aquela coisa, sabe, do politicamente correto mesmo, bonitinho para todo mundo ver, e a realidade. Eu acho que a nossa realidade tá longe. Ainda tá longe, mas é o futuro. Legal, Joy, fale um pouquinho da loja então, convide os nossos ouvintes. Acho que é super importante isso. Bom, eu queria agradecer profundamente mais uma vez o convite. É um prazer falar da loja. Falei até um pouquinho da banda. É muito legal ter vocês presentes aqui na cidade, uma rádio diferente, um perfil muito legal, muito alinhado com o que a gente pensa e tudo mais.
obviamente agradecer a todos os colaboradores durante todos esses anos, né? De vitórias e derrotas também. Que seguraram as pontas. Que seguraram as pontas e seguiram com a gente, acreditaram no nosso projeto, enfim, agradecer principalmente aos clientes, né? Que sem eles a gente não seria absolutamente nada. Eles são a razão de tudo, né? É a razão de tudo. A gente trabalha para isso, a gente trabalha por prazer. O nosso slogan é mais que fazer negócio, nós vendemos sonhos. Essa é a nossa ideia. A gente acredita de verdade. Isso não é balela. Quando eu vou comprar um carro para pôr na minha loja, eu estou comprando como se fosse para mim. E eu tenho certeza que é muito mais fácil entregar isso para quem está na outra ponta, porque eu estou fazendo uma coisa para mim. Perfeito. Né? Então, obviamente, as portas estão abertas, tem muita novidade por aí, não posso falar, mas agradecer muito e convidar todo mundo. Raimundo Corrêa, número 80, pensou em carro diferente, vai lá na Paloni Motors. Legal, Joy. Bom final de semana pra você. Viu? Obrigado, um prazer. Igualmente. Obrigado, Joy. Bom dia, Ney. Até segunda. Até segunda, Fabinho. A Fernandinha vem aí com Rock and Pop Jovem Pan. A gente volta na segunda, 7h25.